Entre nossas conversas aqui, papo vai e papo vem, a gente começou a sentir uma parada diferente aí no mundo pop, né? A gente começou a ver que produções irão vir em 2018 e todas elas têm algo em comum: universos fantásticos. Pois é, a gente tá vendo um crescimento de publicações sobre universos fantásticos, tanto lá fora quanto aqui no Brasil. Eu acho que deve ser porque a televisão, o cinema também, já abraçou esses universos, sabendo que ele dá dinheiro e vale a pena apostar em Game of Thrones, em Anéis, essas coisas assim, porque dá um retorno, não é mais só pra criança ou só pra nerd. Então a gente resolveu dar uma dica de 5 universos fantásticos que você tem que prestar atenção em 2018. Então o primeiro universo que a gente vai dar dica para você prestar muita atenção em 2018, basicamente é o nosso tão querido Game of Thrones. Pois é, mesmo a série estando só lá em 2019... só tá na última temporada, ainda vale muito. Mas antes da gente falar um pouquinho, a gente quer dar uma dica para vocês. Pois é, se você gosta de universos fantásticos... né? Aí tá. E você gosta. Se você tá vendo esse vídeo é porque do nosso moletom aqui, que a gente tem aqui de Game of Thrones, a gente tem de várias casas, né? No caso dos Starks aqui, eu uso, acho incrível, muito boa. Camiseta também. Camisetas também. Passa na nossa loja, gente, se você tá gostando um pouquinho do vídeo ali, dá uma olhadinha na nossa loja, tenho certeza que você vai achar alguma coisa pra você. Tem da Liga, tem de várias coisas lá. O link vai estar aí na descrição. Temos Justiceiro também, então você já compra, já tem muita coisa legal lá. Como eu falei, o link aí na descrição. Mas voltando ao assunto, Game of Thrones, por que ele vale, né? Se já vai ter a última temporada já em 2019, por que vale? Quando você volta a ler, ou até mesmo quando você volta a assistir a temporada, você entende muito mais a história, muito mais mesmo. Agora que a gente já sabe de várias coisas... Pega o livro aí. Opa! Agora que a gente sabe de várias coisas que vão acontecer, o primeiro livro de Game of Thrones faz muito mais sentido. Sim, assim, a gente tinha acompanhado... Eu comecei a assistir a série logo que ela saiu, né? Não exatamente no começo... Teve um amigo meu que falou, essa série é legal. Aí eu comecei a assistir, mas não entendia muito bem o que estava acontecendo. Teve muita informação que passava ali, principalmente o primeiro capítulo, com a chegada ali do Robert com o Ned, assim, contando histórias antigas. É um universo muito vasto para você absorver ele logo de início, né? Então, tipo, muita coisa passou. E daí depois a gente foi gostando, fomos lendo o livro, fomos entrando nesse universo, e eu voltei para assistir a série também. Eu falei... Nossa, tipo, é outra coisa. A mente faz assim. Outra visão mesmo. Isso você vê na série. Quando você volta a ler o livro, que eu li de novo ele, cara, você vai vendo, por exemplo, o Ned Stark falar e você descobre coisas que só vão ser reveladas lá pra frente e você fala, cara, que incrível como esse personagem é foda, como ele, tipo, bem desenvolvido, bem escrito, né, o personagem. Bem escrito, né? Nossa, realmente, o R. Martin, cara, ele é muito incrível porque ele coloca plots ali no começo do primeiro livro que até hoje nos livros não foram mostrados ainda, sabe? E fazem a história ser muito mais profunda. E uma coisa, principalmente lendo o livro aqui e também assistindo a série, a gente percebe que são muitos personagens. A gente não consegue, quando lê de primeira vez, identificar e lembrar de todos. Sabe? Verdade. De repente passa lá na metade do livro, fala um nome que explicaram alguma coisa lá no começo, ou no segundo livro falaram, você não lembra. Então agora que... Quando você revisita, fica muito vale mais. muito a pena. E sem contar que vão ter mais séries, né? Então assim, a história não vai acabar porque, a série vai acabar, mas ainda vão ter livro, vai ter o livro propriamente. O mundo vai estar vivo ainda, vão ter outras séries. Então, se você estiver sem fazer nada em 2018, pegue Game of Thrones, atualize os livros ali, porque vai ter muita coisa pra 2019 pra você ter. Já que a série é só em 2019, tem um ano aí pra botar tudo em ordem de volta, né? Um outro universo fantástico que a gente quer falar muito são as Crônicas do Matador do Rei, que tem o seu primeiro livro com o Nome do Vento, que é uma das histórias fantásticas que eu acho que tem mais renome ultimamente. Ela é comparada até a Game of Thrones, no sentido que ela é mais nova, no caso, mas ela tem uma qualidade incrível. Eu, particularmente, nunca conheci alguém que tenha lido esse livro e não tenha amado, né? Eu conhecia, tipo, o nome, mas não li ainda, né? Não sei, vou ler também, porque em breve teremos produções aí também, né? Foi dito já, que já tá certo de ter uma série também, que vai adaptar uma geração antes da história principal, que na história principal a gente acompanha o Kvolt, que no caso, ele é um cara, vamos colocar assim,
que foi muito famoso, fez e aconteceu, e agora ele vive numa hospedaria, ele é dono de uma hospedaria, e ele se finge de um cara qualquer. Mas na verdade ele é um cara muito famoso que teve que sair de cena para não ser incomodado. Daí aparece um escritor lá que olha ele fala, olha, eu quero contar a sua história pro mundo, a história de verdade. Daí ele fala, ok, então eu vou contar essa minha história para você, totalmente o que aconteceu de verdade, sem inventar nada, e vão ser 3 dias. E o primeiro livro é o primeiro dia, o segundo é o segundo dia, no caso, e o terceiro, que ainda não saiu, será o terceiro dia que vai fechar essa história. E é legal essa parada do cara... Senta aí que eu vou contar uma historinha. Nossa, é muito legal. É muito Senhor dos Anéis, sabe? Entrevista com o vampiro, é igualzinho. E a parada, tipo, que talvez seja em Game of Thrones também, do Sam, tá contando a história, né? Então é legal, eu acho esse recurso legal. Tem algumas características desse livro, só pra adiantar que ele não é tão conhecido assim, que, por exemplo, a narrativa dele trabalha de uma maneira diferente do normal. Ele começa o livro em terceira pessoa, e quando ele conta a história, vira em primeira. Isso é massa. Fica bem legal, porque... Te aproxima, né? Não, é porque você tem uma visão geral no começo, né? Tipo, falando de cima lá, de terceira pessoa. De repente, quando ele começa a contar a história, ele vai falando, então eu fiz isso. E fica muito mais próximo do personagem. Outra coisa que eu acho muito legal, acho que uma das coisas que mais chama atenção, é que ele trabalha com ciência. A magia dele... Apesar de ser fantástico, ele tem um pé na realidade. Ele segue aquele estilo steampunk. Pra quem não sabe, steampunk é quando você pega uma tecnologia, normalmente nas histórias é tipo vapor, né? E você extrapola ela no máximo, só que no tempo passado. Então os caras têm tipo... sei lá, carros a vapor, sabe? Nave que voa a vapor, coisa assim. É tipo um Wild Wild West lá, exatamente, né? Aquilo é steampunk, né? No caso do Nome do Vento, é muito incrível porque ela é totalmente baseada na física, no caso da termodinâmica e na teoria newtoniana. Parece absurdo o que eu tô falando, mas tem capítulos inteiros deles explicando como que funcionam as leis da termodinâmica. E usar Newton pra explicar magia. Cara, eles chamam de simpatia a magia, no caso, né? E uma explicação bem simples, ele dá um exemplo lá. Se quando você gira uma roda de uma carroça e você coloca a mão, ela tá quente, com a minha magia eu posso transformar esse calor fazendo ela rodar. Processo contrário, processo inverso. E passa capítulos explicando, que ele explica pra uma moça lá como que usa essa simpatia, e ele fala, a energia, ela não pode ser criada, nem destruída, ela só pode ser transferida. Tipo, cara, é muito massa. Isso é uma parada que usam na Fórmula 1, né? Estavam usando no motor, por causa disso. O calor do freio que vira eletricidade, os caras convertem em potência do motor pra acelerar mais. E no livro eles usam pra fazer. E você pode transformar em várias coisas. Pode transformar em cinética, você pode transformar em luz. Cara, é muito legal, tipo, sabe? Sério. Esse é um livro, tipo assim, nerd. Exato. Pra mim, esse é o livro mais nerd. E não tô falando nerd de easter egg, de elfo e coisa assim. Nerd no caso de sentido de física. Outra coisa que ele faz também, que é muito legal, ele pega casos de ciência real e coloca no livro, dizendo que aconteceu com outro cara lá. Como se fosse uma coisa... Tipo, rolou ali, né? Rolou ali, só que na verdade você vê casos de pessoas que aconteceram aquilo mesmo de verdade. O escritor dele, o Patrick Rothfuss, ele estudou química por muito tempo. Então ele tem um conhecimento, e é claro no livro o amor que ele tem sobre isso. Outro detalhe também, no livro, o nosso personagem principal, ele toca violão lá. Ele é músico, um músico muito bom. E pelo que eu sei, ele não sabe tocar, o escritor. Não sabe? Não sabe. Só que ele usa a física a matemática da música. Sabe, da harmonia. E você vê, tipo, eu toco guitarra e eu vejo o jeito que ele fala. Quando ele fala, por exemplo, de tensão, ele não fala que ele tá afinando, ele fala que ele aumentou a tensão. Tipo, são detalhes, como eu falei. Se você for nerd mesmo... o nerd justamente nesse sentido, de se aprofundar no assunto. Mesmo. Você vai ver muita coisa. Então, ele, como eu falei, é um livro que muita gente gosta, que vai ter série, não foi dito ainda quando que essa série vai sair, mas vale a pena, como eu falei. Guarda um tempinho de 2018, leia esse livro, são 2 livros, vale muito a pena. O primeiro livro é bom, o segundo é melhor ainda, e vai vir o terceiro, e vai vir a série. Então essa é a nossa segunda dica aí de Universo Fantástico. A nossa terceira dica, a gente já falou sobre isso aqui no canal. Sempre vale a pena falar, gente. Elric, aqui ó, o Trono de Rubi, essa publicaçãozinha aqui que a gente recebeu da Mitos Editora, inaugurando o selo Gold Edition. Se você quer comprar, inclusive o link tá aí na descrição, né? Cara, vale demais. Se você gosta de RPG,
Elfos. Eles não são elfos, mas são como elfos aqui, né? Nossa, tipo, qualidade, porque esse aqui não é um livro, apesar dele ter livro, né? Sim, ele tem uma trilogia, né? Elric de Breno Boné e tal. Aqui que saíram 2 aqui já no Brasil, aqui, se eu não me engano. E é um desenho lindo, digno de coleção. Se você gosta da capa dura, material gold mesmo. Nossa, aqui, né? muito esse aqui. E é uma história que, pelo que a gente tem acompanhado, eu já tinha ouvido falar, mas eu não tinha lido, cara. E eu tô apaixonado. Ela é uma história um pouquinho mais adulta, assim, mais sangrenta, tipo, mais pesada. Que, cara, como foi dito, pra quem gosta de RPG, pra quem gosta de uma história mais densa, aqui é o lugar. E o que é legal, depois você pode conferir certinho, a gente fala bem sobre ela no vídeo que vai estar aí nos cards aparecendo, mas assim, resumindo a história, ele é o Elric, ele é um rei de Melniboné, o imperador, né? Ele herdou o trono do pai dele. Só que Melniboné, os Melnibonianos, é até difícil falar essa palavra, né? Eles são, tipo, 10 mil anos de reino, dinastia em cima de guerra, caos na força, na guerra, no sangue. E o Elric é um cara que ele é totalmente o contrário. Sim, sim. Ele é mais frágil, ele é albino, ele tem até uma maldição aí, né, no sangue dele e tal, e é um cara que, tipo, por que eu vou punir o cara? Pra que fazer isso, sabe? Como todo RPG nasce de mamãe morta. Então tem essa parada. E tem um cara que quer tomar o poder dele, né? Como sempre aí. E eles vivem num mundo bizarro. A cidade é bizarra, como você falou, né? Uma coisa... Eles se escravizam humanos, então, sabe? Eles têm uma adoração dos deuses muito forte, assim, essa presença dos deuses. É muito... Ó, gente, sério, você que joga RPG, é muito RPG, onde você clama o deus e o deus dá uma resposta pra você, manda um avatar pra você. Física. Esse mundo ser tipo um mundo bestial, sabe? Gente... Sério, você entra nessa HQ, tem os livros também, o livro eu não li, mas... Gente, eu vou ler esse livro. E eu recomendo, e a gente está recomendando para você, se aprofunde nesse material. Porque eu não conhecia o Elric, eu li essa HQ e achei muito foda. Melhor HQ publicada no Brasil. Eu não vi. Vou atrás dos livros, com certeza. Se você gosta de RPG, o cara com espada... Ele tem uma espada, Stormbringer, que ela é viva. E ela comanda a mente dele. E ela se alimenta de almas. Já vi isso em algum lugar, hein? Ela se alimenta de almas. E o principal, tem muita coisa de Game of Thrones. Não que ele copiou de Game of Thrones, é justamente o contrário, né? Porque é uma história que saiu lá na década de 60 e o Martin já falou que essa é uma das influências. Tem umas imagens aqui, você pode ver nesse vídeo que eu falei, que você vê Valyria. É igualzinha, né? É igualzinha a descrição. Com dragões, assim, torres grandes e tal. Os dragões estão adormecidos. E o trono? O trono, nossa, aqui, ó. Pega esse trono aqui de rubi e coloca espadas. É igualzinho, cara. Igualzinho o jeito que descreve. Inclusive a descrição e a imagem que a gente tem aqui é muito com a descrição do livro. É enorme o trono, bem maior do que é representado na série, né, do Game of Thrones. E isso aqui merecia um filme. Elric, com certeza, é uma dica aí. Se você gosta... Mas, assim, ele não é pra todo mundo. Sim, mas ele é meio pesado. Ele tem uma linguagem até um português mais erudito, né? Uma coisa assim, então... Se você gosta de... Dá uma olhada na HQ e veja se vale pra você os livros. Como eu falei. A qualidade tá aí. O link tá aí na descrição, você já pode comprar. Inclusive, ele está com 10% de desconto. Clica aí e compre. Nossa quarta dica, uma dica que todo mundo já conhece, mas como a gente falou na mesma coisa de Game of Thrones, de você revisitar. É muito bom. Senhor dos Anéis. Exato, e vale a pena em 2018, gente, porque... vai ter série. Meu Deus do céu. A Amazon vai trazer. Tava na briga com a HBO aí, mas a Amazon levou, né? Qualidade, né? Qualidade e que precisa. Senhor dos Anéis, todo mundo sabe que é referência, é a referência de história fantástica, é a referência em cinema fantástico. Acho que foi a primeira, se eu não me engano, acho que a segunda obra fantástica que eu lembro, por exemplo, que realmente ganhou aceitação e mostrou pro mercado que coisas nerds, né, poderiam ganhar dinheiro. Acho que a primeira que eu lembro, assim, se eu estou enganado, seria tipo o Homem-Aranha 1, que foi mostrado que, olha, se você apostar nisso dá dinheiro, e Senhor dos Anéis veio, destruiu, né, e agora vai voltar, vai ir pra televisão, né, nesse momento que a gente tá muito feliz, tem muita qualidade na televisão, não é mais como antes, né, e tem muita história, gente. Senhor dos Anéis no caso é um dos livros,
Tem o Hobbit, se você não leu, vale. Silmarillion. Silmarillion, tem muita coisa. E o que, inclusive, né, da série vai se passar antes da Sociedade do Anel. Sim. Né, antes dos acontecimentos aí também. Então, pode ser que surja alguma coisa Silmarillion? Eu acho difícil. É difícil. Mas pode ser que tenha pelo menos alguma referência, alguma coisa. Então, é legal. Se você gosta, né, do mundo ali, mesmo que você já tenha lido, como a gente falou de Game of Thrones, vale a pena ler de volta. Você vai pegar coisas novas. Finalmente, a gente tem um motivo para não se restringir a só Senhor dos Anéis e Hobbit. Né? Porque muita gente se restringia a isso porque, realmente, Silmarillion, sabe, Contos Inacabados, eles são um pouquinho mais difíceis de você digerir, né? Sim. Agora, com a série, ele vai te dar a chance, sabe, de ficar mais, sabe, mais fácil de você consumir esses produtos. Tem aí, as histórias são fantásticas, ela é a base, gente, ela é a base do Universo Fantástico. Qualquer pessoa que gosta de Universo Fantástico tem que dar atenção ao Senhor dos Anéis. Com certeza. E agora é o momento. Tem jogo, né, As Sombras da Guerra, As Sombras de Mordor, que não é canônico, né? Sim, mas é legal. Mas explora de maneira muito interessante, sabe, esse universo. Cara, é só amor. Pra mim é só amor isso daqui, cara. E você já entrando no clima da série aí, né? Então, 2018, dê uma atenção também pra Senhor dos Anéis, que vale demais. E a última dica vem do universo aí, que também tem livros, tem games, e agora vai ter séries. Vai ter série, né? The Witcher, né? The Witcher já foi dito, vai ser pela Netflix. E, cara do céu, como eu gosto desse universo, cara. Como eu gosto desse universo. E que, inclusive, The Witcher, a série, eles falam que pode ser a Game of Thrones da Netflix, né? Por causa desse universo, por causa da produção, o potencial do mundo. Da pegada política. O The Witcher, ele também tem um quê de coisas modernas, assim. Eu acho ele muito próximo do Game of Thrones, porque ele mexe muito com política. The Witcher é muita política, né? Só que daí você, no caso, você tem um protagonista que é muito mais heróico, né? E tem o Tywin, né, no jogo. Tem. Não, que é o ator que faz o Tywin e dubla, né? Sim, e é perfeito, casa absurdamente as vozes, no caso dos jogos, assim, né? Basicamente, a história, pra quem não jogou, pra quem não leu o livro, conta a história do Geralt de Rivia, né? Que é um bruxeiro. É um bruxeiro, né? Lembrando que quando a gente fala bruxo, não é o bruxo sem magia de magia, sabe? É um termo próprio mesmo. Bruxão, o cara que é bruxão. O cara que é bruxão, eu gosto de falar assim, né? É que basicamente ele é um caçador de monstros, né? Ele é alterado, tipo, não geneticamente, mas alterado através de experimentos, né? Tipo, Capitão América, vamos colocar assim, né? Ele toma coisa e o olho dele fica diferente, ele fica mais forte, fica mais rápido e coisa errada. E conta a história dele. Na história que a gente acompanha, ele perde a memória, né? E depois quer descobrir quem ele é exatamente. Ele consegue ter emoções, porque os Witcher, né? Os The Witcher, eles não têm emoções exatamente. E, enfim, a gente tem uma série que tem um dos universos que eu acho mais legal, né? Sim. E o que é legal do The Witcher é justamente isso que eu falei no começo ali. Tem livros, tem games. E tudo bem executado. Tudo bem executado. Jogo foda pra caralho, né? Principalmente esse 3 aí, com diversas expansões aí também. O livro que eu falei, e agora série. Nossa, se você, tipo, começar a consumir ele e gostar, é bom porque você vai ter muita coisa pra você ver. Você acha mina de ouro, porque tem muito livro, tem muito conteúdo pra você. Porque às vezes é ruim quando você lê um livro e gostei, queria ver mais, e não tem. E acabou. Esse é pra apaixonar mesmo e seguir, gente. Então, ele é a nossa última dica, não menos importante. Todos que a gente falou aqui, cara, são coisas que eu tô desesperado pra ter, porque vai ser muito massa. E se você tem alguma dica aí de algum universo fantástico também que você acha que vale a pena a gente ficar prestando atenção, pois né? A gente não comentou, por exemplo, das publicações brasileiras, né? Sim. Tem Fios do Éden, tem muita coisa. Tem muita coisa que já indicaram. A gente talvez traga isso daí em algum momento, isso aí que vai ser legal, tem muito universo fantástico. Como a gente falou, é uma tendência, cada vez mais eu vejo publicações, inclusive brasileiras, né? Deixar bem claro isso. E, cara, pra mim é sensacional. Eu adoro esses universos, adoro me perder neles aí. E acho que 2018 é o momento de você começar firme na fantasia aí. Isso aí é o momento nerd. Todo nerd gosta mesmo. Estamos aí agora.